Hoje nós vamos falar sobre magnetismo e campo magnético. Nós vamos observar que esses fenômenos, como no caso de fenômenos elétricos, os primeiros estudos de observação sobre o magnetismo, ele surge através de observação, tá? Ou seja, percebe-se que um minério de ferro que ficou conhecido como um magnetita era capaz de atrair outros metais. A partir daí, surgem estudos e experimentos para provar essa relação. Logo, a relação entre esse minério e o âmbar foi inevitável, pois além de ambos serem materiais naturais, tinham a capacidade de atrair outros corpos, como você observa na imagem e pode estar observando também na página 244 do seu livro. Bem, a relação entre esse minério e o âmbar foi inevitável, pois além de ambos serem materiais naturais, tinham a capacidade de atrair outros corpos. Logo, nós vamos observar que os ímãs, eles são materiais com propriedades magnéticas. Por isso, tem capacidade de atrair com maior intensidade corpos com ferro, níquel, cobalto em sua composição. A força que um ímã exerce sobre um corpo metálico ou que dois ímãs exercem entre si, tanto de atração quanto de repulsão, é chamada de força magnética. Os ímãs formados naturalmente como magnetita são chamados de ímãs naturais. Já os ímãs artificiais, eles são fabricados quando alguns metais, em geral, são atraídos mais intensamente por ímãs, vamos supor assim, tá? Então, passa pelo processo de imantação para adquirir propriedades magnéticas permanentes. Vejamos aqui alguns exemplos. Mas afinal, o que é imantar? Imantar um corpo significa conferir a ele a capacidade magnética, ou seja, imagnetizá-lo. Vamos observar no exemplo ao lado que você tem uma colher, onde essa colher ela está sendo imantada, tá? Então, a partir do momento que essa colher está sendo imantada, ela vai passar a ganhar uma carga de energia, ok? Então, outro processo simples de imantação consiste em atritar um ímã em um objeto metálico, esfregando da mesma face do ímã no objeto, sempre no mesmo sentido, como você pode observar aí na figura da colher que está sendo imantada, ok? Um material magnetizado, natural ou artificial, sempre possuirá dois polos magnéticos, chamados de polo norte e polo sul. Então, nós vamos observar mais abaixo no seu livro a representação dos polos magnéticos, onde você vai observar que você tem aí várias, como se fossem barrinhas de ímã, né? Então, você vai observar que, por exemplo, se um ímã desse se quebrar ao meio, ele vai continuar com seus polos norte e o seu polo sul, tá? Então, essa interação entre os polos de dois ímãs, ela pode ser verificada por algumas práticas simples, tá bom? Bem, continuando, a gente vai ver se um ímã, como eu já falei para vocês, se ele se quebrar, olha, observa aí na imagem, tá? Os pedaços que se formaram, eles vão continuar com os mesmos polos, polo norte e polo sul, tá? Como mostra aí na figura para vocês. Mais abaixo, vamos observar aqui essa imagem, nós vamos observar o seguinte, que
a limalha de ferro organizou-se dessa forma. Então, você observa aí na imagem a seguir, tá? Essa limalha, ela sendo, digamos assim, atraída. No caso, você tem um ímã e a limalha de ferro ela é atraída pelo ímã, tá? Então, essa situação, ela organizou-se dessa maneira porque interage magneticamente com o ímã, o que não ocorre, por exemplo, com a areia, pois ela não possui propriedade magnética, tá? Então, vai ocorrer com o ímã porque ele apresenta essa propriedade magnética, mas isso não poderia ocorrer com a areia porque ela não tem propriedade magnética, tá? Então, os ímãs, eles produzem uma região de influência ao seu redor chamada de campo magnético. Observa aí na imagem, onde nós temos o campo magnético, tá? Esse campo magnético, ele é responsável pela sua ação e distância. Quando a limalha de ferro foi distribuída próxima ao ímã, ela se organizou de acordo com as linhas magnéticas, que representam a forma do campo magnético conforme a imagem ao lado. Então, você vai observar que você tem, aí na imagem, você tem o campo magnético, né? Então, nesse campo magnético, as linhas magnéticas, linhas do campo magnético, elas estão ao seu redor, tá? Então, aí nós temos a linha do campo magnético. Vamos observar também que, com relação à magnitude terrestre, vamos ver o que nós temos aí. Na magnitude terrestre, deixa eu só voltar um pouquinho aqui o nosso assunto. Na magnitude terrestre, nós vamos ter a bússola, que é um instrumento de orientação composto de uma agulha magnética, ou seja, uma agulha magnetizada, que gira livremente ao redor de um eixo central, tá? Essa agulha ela gira em torno de um eixo central magnetizada, que gira livremente ao redor de um eixo central sobre a superfície na qual estão marcados os pontos. Por se tratar de uma agulha magnetizada, foi necessário realizar a imantação da agulha de costura na construção de uma bula. Então, vamos observar aí no livro de vocês, na página 147, você tem o desenho a imagem de uma bússola, tá? Então, essa bússola, o funcionamento dela é possível por causa dessa interação do campo magnético da agulha magnetizada e o campo magnético da Terra, tá? Então nós vamos observar aí que ela está interligada ao campo magnético da Terra. Mais à frente, vamos ver um pouquinho sobre o Polo Sul geográfico, tá? Então, há muito tempo é conhecido que a Terra possui propriedades magnéticas como se fosse um grande ímã. Entre os estudos dessa propriedade, no caso, destaca-se a obra de De Magnet, do médico físico inglês William Gilbert. Essa obra ela foi publicada em 1600. Tá? Então, aí você observa o Polo Sul geográfico e o Polo Norte geográfico, a agulha da bússola sempre apontada para o centro da Terra. Ok? Então, até aqui foi o nosso assunto referente ao magnetismo.